Esse contador e temporizador digital, como eu já falei em outros vídeos, é muito versátil e pode fazer diversas funções. Dessa vez eu vou ensinar a utilizar como contador mesmo. Como ele tem uma saída a relé cuja função é configurável, é possível automatizar a parada de uma máquina quando chega na medida desejada, ou ainda ligar uma sinalização ou servir de gatilho para outro processo. Nesse caso, o contador avisaria quando chegasse ao fim de uma contagem importante para que outra etapa pudesse se iniciar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para ficar por dentro das novidades. E não deixe também de dar o seu like para nos permitir levar esse conhecimento para mais profissionais. Eu vou começar a demonstrar a partir dos processos mais fáceis, que são os de contagem de peças, por exemplo. Para a contagem de ciclos, de lotes, a lógica é a mesma. Esse modo de programação ele vai atender basicamente todos os casos onde o sensor, nesse caso é um sensor, mas poderia ser uma chave fim de curso, um botão, enfim, qualquer dispositivo que mandasse o sinal aqui para o contador, a cada pulso enviado por esse dispositivo, o contador vai registrar exatamente uma unidade. Nesse caso não vai existir nenhum tipo de conversão. A cada vez que o sensor ou fim de curso, ou seja lá qual for o dispositivo de entrada, manda um sinal para o contador, ele registra uma unidade. Então, para esses processos, isso aqui vai servir. Muito importante aí tanto para controle de processos, quanto também para manutenção, por exemplo. Aqui eu consigo registrar a quantidade de operações de uma máquina, a quantidade de partidas, e aí programar uma manutenção preventiva que seja periódica, para que a máquina não venha parar ou que diminua-se o risco da máquina parar em momentos mais delicados, como por exemplo durante o expediente. Essa manutenção ela pode ser feita de forma preventiva num horário em que os operadores, em que os funcionários não estejam mais na fábrica e somente o pessoal da manutenção. E nada melhor para exemplificar do que trazer um caso hipotético aqui para que possamos pensar com a cabeça de quem vai realizar a instalação. Então, para esse caso nós vamos considerar uma esteira que transporta produtos até uma mesa onde se realiza a embalagem deles, e essa esteira ela não transporta a velocidade em que esses produtos chegam não é tão grande, então não faz sentido uma pessoa ficar responsável somente pela embalagem. Então, quando atinge a contagem, esse contador vai ter que avisar para esse responsável por fazer a embalagem dos produtos e também parar essa esteira para que os produtos não comecem a cair para fora dessa mesa. Para isso, então, eu estou utilizando o sensor, o próprio contador, que é o foco aqui desse vídeo, né? Nós temos também essa lâmpada que vai representar a saída, é um sinalizador somente visual nesse caso, mas lógico, aí poderíamos utilizar o contato fechado aqui do contador para parar a esteira, e também, em vez de um alarme somente visual, poderia ser um alarme audiovisual, por exemplo, ou somente um alarme sonoro, enfim, algo que avisasse o responsável então por embalar essas mercadorias de que já tem as 15 peças que são necessárias para fechar uma caixa. E nós temos dois botões aqui também, que é o Reset, que é esse mesmo botão aqui, se eu apertar esse botão aqui ou esse vai dando mesmo, e o botão de pause, que é esse aqui e esse é o mesmo nesse caso. O botão de pause, quando se está trabalhando com contador, ele funciona como um gatilho para que a contagem seja reversa. Então, em processos aí de quando o contador aqui ele está gerenciando algum posicionamento, é muito importante ter essa contagem regressiva, ou em alguns casos aqui também, até para poder ajustar alguma contagem quando algum produto, por exemplo, ele é tirado da esteira, talvez ele tinha algum defeito, alguém tirou ele da esteira e ele já havia sido contado. Então, se faz uma contagem regressiva, descontam essa peça para que a contagem no final ela condiza exatamente com o que se tenha na mesa para realizar a embalagem. Aqui estou utilizando botões, mas na prática o reset até muitas vezes ele é feito por botão, mas muitas vezes também ele é automático. Algum outro processo chega ao fim e dá um gatilho aqui nesse reset para que a esteira volte a funcionar. Poderia ser, por exemplo, um sensor de peso na mesa em que recebe os produtos. Na hora então que o operador ele finaliza a embalagem e tira os produtos da mesa, essa mesa ela poderia mandar um gatilho para o processo para ele se iniciar novamente. E o botão da contagem regressiva é a mesma coisa, ele não precisa ser um botão da forma que está aqui. Aqui está um botão porque eu preciso representar de alguma forma, mas pode ser algum outro mecanismo, algum outro automatismo, um CLP, enfim, é só um contato, né? Nós temos aqui um contato que é um contato seco. Eu estou pegando o sinal negativo
que é o comum que vem da traseira aqui desse contador, e estou mandando aqui. Então, na verdade, nem precisaria se trabalhar com contato seco, poderia ser um sinal negativo na mesma tensão do contador. Vou então alimentar esse contador para que possamos iniciar a programação. Para começar, vou segurar esse botão que é a seta para a direita, é o segundo botão aqui, por 10 segundos, para poder acessar o menu de programação. Que eu acabei soltando sem querer um pouquinho o botão, por isso que ele entrou em outra programação, que é o do valor do set. Então agora segurei por 10 segundos, já abriu esse menu aqui e eu vou conseguir escolher a função que eu quero. Analisando aquela lista de funções que está no manual, no site da Brasiltec, eu tenho acesso a todas as funções que esse contador ou temporizador pode fazer, e são somente 4 funções de contagem, a 29, 30, 31 e 32. Então a partir dessa aqui, a partir da 29, eu já tenho uma função de contagem. E o que acontece? Analisando essas 4 funções, eu vou escolher uma para que possamos utilizar. O primeiro contador, que é o 29, ele é um contador de 4 dígitos e ele não tem nenhum tipo de multiplicador, é um contador direto. A cada contagem aqui no sensor é uma contagem aqui no contador, que é exatamente o que nós vamos precisar. Mas tem um outro, que é o contador 31, que também tem essa mesma função, sem multiplicador. Os contadores com multiplicador eu vou mostrar depois. Nesse caso, então, considerando ou o 29 ou o 31, qual que é a diferença? O 31 oferece 4 casas a mais. Então, em vez de ser 9, eu tenho 8 noves. Então, eu tenho 4 dígitos a mais aí para poder setar e para que ele possa contar também. Por que eu não vou utilizar o 31? Porque como ele é um número de 8 dígitos, então ele ocupa esses 2 displays quando eu estou setando um valor nele. Agora, se eu selecionar o contador 29, que é inclusive o que ficou selecionado ali, eu acabei deixando o menu aberto por um tempo sem apertar nenhum botão, então ele volta para a tela principal e seleciona a função que ficou por último, que foi a 29. Quando eu selecionei esse contador 29, o que aconteceu? Eu fiquei com o valor do set aqui embaixo, eu tenho o display de baixo, que é o valor que eu desejo chegar, ele já vem pré-estabelecido com 9999, mas depois eu consigo alterar. E no display de cima eu tenho o valor da contagem. Então, se eu tenho o valor da contagem e tenho o valor do set, eu tenho essas duas informações. É muito melhor ter essas duas informações, saber se já está chegando, saber se está configurado certo, do que eu trabalhar com um contador de 8 dígitos e ficar com os 2 displays comprometidos somente para mostrar uma informação. Então, nesse caso, eu consigo ter as duas informações simultaneamente. Para os casos onde a contagem não vai chegar a um valor maior, não vai chegar a 10 mil, aí vale a pena trabalhar com esse de 4 dígitos. Agora, quando é necessário, aí lógico, aí vai se trabalhar com o modelo 31. Nesse caso, estou com 29, então. Eu tenho mais uma informação importante que eu preciso colocar, que é o modo de operação do relé. Esse modo de operação do relé vai dizer como que o contador vai atuar depois que chegar na contagem que foi estabelecida. Então, o modo de operação 1 do relé. Esse relé ele vai comutar assim que eu chegar na contagem que eu programei. Então, se eu digo para o contador que vai ser até 15 a contagem, e a contagem chegou no 15, no valor 15, aí sim o relé comuta. A função 3 é a função que faz exatamente o contrário. O relé ele começa já comutado, começa ativado, e aí quando chega no final da contagem, o relé volta para o repouso. Eu até esqueci de mostrar, mas aqui nós temos os modos de operação que são permitidos para cada função. Então, na função 29, eu tenho os modos de operação 1, 3 e 5. Então, já expliquei 1 e 2. O 5, ele é basicamente igual ao 1, porém com uma diferença. Ele tem um reset automático. Então, eu não preciso vir e apertar esse botão aqui ou apertar esse botão aqui. Ele tem um reset que ele é automático, é por tempo, e esse tempo eu consigo estabelecer também. Para alguns processos, esse reset automático é interessante, para outros não. Eu tenho que ver também muito bem como vai ser o meu circuito no físico mesmo, para avaliar se é adequado ou não. Vamos analisar o nosso caso. Nós temos uma esteira que está condicionada a esse relé desse contador. Então, será que a minha esteira não vai ligar sozinha a hora que der o reset automático? Talvez o operador ele nem chegou lá ainda, se eu vou colocar um reset automático para 5 segundos, por exemplo. O operador ele talvez nem chegou lá ainda, e a esteira já vai começar a rodar de novo. Isso é um problema, então não é interessante. Porém, a minha esteira, dependendo do modo do circuito que eu realizei para acionar essa esteira,
Se é um circuito com uma chave comutadora, por exemplo, que vai lá ligar essa esteira, então ela vai acabar ligando sozinha sim. Porém, se eu tenho um circuito com um contato de selo, ela não vai ligar sozinha. Alguém vai precisar lá e dar um start na esteira para que ela comece a funcionar de novo. Então, nesse caso, já não teria problema de ter esse reset automático, porque alguém ainda precisaria dar um start na esteira. Normalmente, para processos que envolvem movimentação como esse, é o relé 1 ou 3. Mais ainda 1. 1 é o mais tradicional para esses casos. Então, é o que nós vamos considerar aqui. Eu vou voltar para aquele mesmo menu que eu estava. Vou segurar por 10 segundos aqui esse segundo botão, que é a seta para a direita, porque antes eu não consegui configurar o modo de operação do relé. Apesar que provavelmente ele já está no modo 1. Mas eu vou mostrar como que realiza essa configuração. Olha só, aqui está no 29. Então, eu consigo apertar na tecla de incrementa, que é essa seta para cima, para poder aumentar esse valor ou diminuir. No caso diminuir não, mas se eu ficar apertando aqui, ó, ele vai voltando. Estou no 1, vou para o 3, eu vou sempre avançando, mas quando chega no final da contagem ele volta. Então aqui é a mesma coisa, ia para o 29, 30, 31, 32, depois ia voltar para o 1. Na seta para cima eu incremento, enquanto que na seta para a direita eu avanço a casa em que eu quero. Estou no 29, vou avançar, aqui modo de operação 1. Função 29, modo de operação do relé 1. Depois eu vou mostrar as funções com reset automático, daí aparece nesse display de baixo aqui a opção de eu configurar o tempo em que vai acontecer esse reset automático. Então nós temos a primeira configuração realizada. Eu vou apertar a seta para a direita, porém somente um pulso agora, para poder setar o valor que nós queremos. Para incrementar é só utilizar essa seta para cima. Então estava em 9, foi para o 0. Aqui eu avanço a casa, né? Agora estou na casa das centenas, vou apertar para cima, fui para 0 de novo. Aqui vou apertar 2 vezes, porque eu quero que fique o valor de 1. E aqui vou apertar 6 vezes, porque eu quero que fique 5. Então nós configurei para 15. São 15 pulsos agora para que o relé seja ativado. E eu vou esperar aqui voltar para a tela principal já para poder mostrar como vai funcionar. Sensor indutivo, então eu preciso de metal para poder iniciar e é isso que eu vou fazer. A cada vez que eu aproximo do sensor, na verdade reparem que é quando eu afasto, né? Eu vou encostar a chave perto do sensor, ele não faz a contagem. Quando eu afasto, aí sim a contagem acontece. Para esse nosso caso, tranquilo, não tem problema, poderia ser qualquer uma das formas, seria interessante. Porém, em alguns casos, é interessante que seja ao contrário, né? Quando eu aproximo a peça, já realizar essa leitura. Depois eu vou mostrar como realizar essa configuração também, é possível alterar isso aqui. A hora que eu afastar, então, ele vai fazer a leitura, como está em 14, vai atingir a contagem de 15. E aí com 15, então, liga o LED aqui que indica a saída ativa e também liga a própria saída, né? Essa saída agora ela ativou, então quer dizer o quê? Que o contato ele comutou. Se o contato comutou, quer dizer então que o fechado ele abriu, parou a esteira e o contato aberto, que é onde está ligado essa lâmpada aqui, o contato aberto ele fechou, então poderia estar soando um alarme agora. Agora, o responsável por embalar essas peças, o que ele pensa agora? O alarme está soando, quer dizer que eu já tenho as 15 peças para fazer a embalagem. Vou tirar essas peças da esteira para que eu possa fazer a embalagem e vou liberar essa esteira. Para liberar a esteira, o que eu faço? Vou resetar. Vou apertar aqui o botão do reset, poderia ser esse botão aqui, o efeito é o mesmo. Apertei o botão do reset, desliguei a saída, quer dizer, o alarme ele parou de tocar e a esteira vai voltar a funcionar. Então o operador ele precisou apertar esse botão do reset. Vou mostrar brevemente como funciona a contagem regressiva aqui também. Vou contar até 5. Agora eu vou apertar esse botão aqui. E olha a contagem agora. Agora a contagem acontece ao contrário. Agora para realizar a configuração, para que a leitura seja feita no momento em que o sensor percebe o metal, nesse caso quando ele está enviando o pulso aqui para o contador, no momento agora de fábrica ele vem com a configuração onde ele só faz a contagem quando o pulso está em nível baixo, então ele conta quando o pulso ele é percebido, o contador ele já fica esperando o momento em que esse pulso é retirado para que se possa então realizar essa contagem, justamente ao contrário, né? Quando eu afasto o metal aqui da frente, ele conta, e nesse caso eu quero que quando eu aproxime o metal, ele faça essa contagem. Então essa configuração ela é feita no mesmo menu, em que também se configura o tempo mínimo
para que esse pulso seja percebido. Nós temos a possibilidade de configurar um tempo mínimo para que seja considerado um pulso válido para evitar ruído. Porque, por exemplo, quando se desliga um indutor, pode ser a bobina de um contador, por exemplo. Desliguei um contador, essa bobina ela deixou de receber alimentação, ela acaba gerando um pulso no circuito, um impulso de tensão, que pode, de alguma forma, ser induzido aqui nesses cabos que estão enviando o sinal para o contador, e isso pode acabar causando uma contagem que ela não acontece, uma contagem de uma peça que não passou pela frente do sensor. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre esse tipo de ruído, eu vou deixar um card aí na tela para quem deseja assistir. Enfim, esses pulsos, esse ruído, geralmente ele é um impulso de tensão que acontece muito rápido. Então, para alguns processos como esse, em que a peça ela vai passar lentamente pela frente do sensor, esse sensor ele vai ficar lendo essa peça por vários milissegundos, então eu consigo fazer uma configuração maior nesse quesito, quando eu tenho problemas com ruído, para que os pulsos muito rápidos não sejam contabilizados aqui pelo contador, e então fazer uma espécie de filtro, né, para evitar esse tipo de problema e para evitar uma contagem errada. Para acessar esse menu, eu vou segurar a seta para cima aqui por 10 segundos e aí vão aparecer as duas informações de tempo, né? São os tempos máximos. Opa, acabei soltando aqui sem querer, vou clicar aqui de novo. São os tempos tanto de impulso em nível alto quanto em nível baixo, ou seja, enquanto o sensor está lendo, enquanto ele não está lendo. Eu tenho os dois displays aqui para fazer essa configuração. Nesse caso eu vou manter como está, vamos ignorar os problemas com ruídos, vamos considerar que nesse sistema aqui eu não tenho ruído. E depois que eu avanço essas casas, eu tenho acesso a um outro display onde eu posso deixar em 0 ou em 1. Quando está em 0, ele funciona exatamente como estava aqui o sensor. Aproximo, quando eu afasto o metal aqui da frente do sensor, no momento que eu afasto, a leitura acontece. Em 1, como está aqui, vai ser justamente o contrário. Eu vou aproximar, no momento que eu aproximar, a contagem ela já vai acontecer. Ó. A contagem já aconteceu. Quando eu afasto, nada acontece. Quando eu aproximo, conta. Afasto, nada acontece. Então, é para inverter. Se eu deixo em 1, ele funciona dessa forma. Se eu deixo em 0, funciona da forma que estava antes. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer uma parte 2 com as funções com multiplicação, que poderia ser uma bobinadeira, por exemplo. Pode ser para peso, pode ser para volume. No caso do peso e volume, vai mudar esse tipo de sensor aqui. Daí eu preciso ter um equipamento, uma balança que envie pulsos a cada X quantidade de peso. Isso é bem comum. Balanças preparadas aí já para automação, elas têm esse tipo de função de enviar pulsos. Medidor de energia também, muitas vezes tem essa função de enviar pulsos proporcionais ao consumo. Para medição de volume de água, por exemplo, também é possível fazer através de pulsos também. Então esse contador, dependendo do tipo de sensor, ele consegue fazer várias leituras diferentes, né? Vai depender exatamente desse sensor. Tem uma função que eu mostrei já que utiliza multiplicador, que é um princípio que ele pode ser utilizado para bobinadeira, por exemplo, e para outras funções que envolvem multiplicação, que é a função do bitolador de madeira. Para quem quiser assistir esse vídeo também, eu vou deixar aqui no cantinho da tela. Esse de bitolador ele é inclusive mais completo, ele mostra alguns cálculos também, mas eu vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui, de forma mais resumida, para quem tem bobinadeira e ela tem às vezes dá mais de um pulso por volta, então existe essa possibilidade de fazer a multiplicação ou a divisão aqui dentro desse contador, para que a quantidade mostrada no display seja exatamente a quantidade de voltas e não a quantidade de pulsos, já que em alguns casos a quantidade de pulsos é diferente da quantidade de voltas. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal.